Bom, vamos lá, mais uma resolução de questão. Dessa vez é uma questão da UFPE 2013 adaptada e o enunciado dela nos diz o seguinte: a figura a seguir ilustra dois blocos A e B de massa MA igual a 2 kg e massa MB igual a 4 kg. Diz que não existe atrito entre o bloco B e a superfície horizontal, mas há atrito entre os blocos. Os blocos se movem com aceleração de 2 metros por segundo quadrado ao longo da horizontal, sem que haja um deslizamento relativo entre eles. Também nos fornece os dois dados, diz para nós que o seno do ângulo que a força faz com a vertical equivale a 0,60 e o cosseno que essa força, do ângulo que essa força faz equivale a 0,80. Depois ela nos faz dois questionamentos. O item A nos pergunta qual é o módulo em newtons dessa força F aplicada sobre o bloco A, e caso existisse uma força de atrito na superfície, qual seria o módulo para que o sistema não se deslocasse? Bom, inicialmente, o que sabemos aqui é que a massa de A é igual a 2 kg e que a massa de B é igual a 4 kg, não é? Fora que, se analisarmos essa força aqui aplicada sobre o bloco A, devemos primeiramente decompor ela em um formato horizontal e um formato vertical, para que assim possamos escrever as equações para cada um dos blocos, certo? Então, se analisarmos essa força F, ela tem um certo ângulo com um eixo horizontal, certo? Se definirmos um eixo padrão para ela, pode ser um eixo y por x sem problema, percebemos que a decomposição dessa força nos dá uma relação horizontal que podemos chamar de f de y, e uma relação, uma propagação horizontal que chamamos de f de x, certo? Se analisarmos bem, isso constrói para a gente um triângulo retângulo. Não há problema em transladar esse vetor f de x aqui para o topo, pois ele equivale em relação ao mesmo módulo, direção e sentido que o vetor f de x sobre o eixo. Então, ó, se desenharmos aqui o triângulo dessas forças, elas estão dispostas desta maneira, certo? Aqui sendo f de x, aqui sendo f de y e aqui sendo f. E o ângulo ele é formado aqui. Então, pela trigonometria, a gente pode escrever o seno e o cosseno deste ângulo, sendo o seno deste ângulo igual a cateto oposto sobre hipotenusa, contudo, o nosso cateto oposto aqui, ele é f de x. Então, ficamos com f de x sobre a nossa hipotenusa, que é f. E o nosso f, o nosso cosseno, ele vai valer cateto adjacente sobre a hipotenusa, sendo que o nosso cateto adjacente ele é f de y e a nossa hipotenusa ela é f. Reescrevendo estas duas relações, a gente percebe que f de x, reescrevendo estas duas equações, a gente percebe que f de x ele é igual a o módulo da força F vezes o seno do ângulo. E f de y ele é igual ao módulo dessa força F vezes o cosseno do ângulo. Para que você fez isso, Vinícius? Com o nosso diagrama de forças já bem definidos,
A partir da segunda lei de Newton, podemos definir as equações de força sobre cada um destes blocos. A segunda lei de Newton nos diz que a soma das forças em um dado sistema vai ser equivalente à massa vezes a aceleração, sendo que essa soma de forças a gente também costuma chamar de força resultante, certo? Então, para o bloco A, como a gente já falou anteriormente, não existe forças resultantes verticais, então a gente só vai fazer forças resultantes horizontais. Para o bloco A, o que a gente tem é, adotando que o movimento esteja neste sentido, a gente tem que f de x, que está no mesmo sentido que o movimento, vai ser positiva. Então, temos f de x mais. E a força que ocorre em A devido ao bloco B, como ela está no sentido contrário ao movimento, ela vai ser uma força negativa. Então, vai ser menos F de AB. E tudo isso daqui deve ser igual à massa de A vezes a aceleração do sistema, certo? Já para o bloco B, temos que apenas a força de B, que a força que B sofre devido a A, ela está no mesmo sentido que o movimento, então a nossa força resultante em B é apenas F de B, A igual a massa de B vezes a aceleração deste conjunto, certo? Pela terceira lei de Newton, sabemos que a força AB ela é igual à força BA, lei de ação e reação. Logo, para resolver este simples sistema de equações, basta com que, já temos uma força AB negativa aqui e uma força BA positiva aqui, somemos um com o outro, certo? Então, teremos do sistema f de x menos f de AB igual a massa de A vezes a aceleração, e F, vou escrever AB por essa equivalência, igual a massa de B vezes a aceleração. Somando as duas equações, temos F de AB menos F de AB, elas se cancelam. Logo, temos que F de x vale MA vezes a aceleração mais MB vezes a aceleração. Evidenciando a aceleração, temos que F de x é igual a MA mais MB vezes a aceleração deste conjunto. Como o problema já nos dá algumas informações de início, nos dizendo que a massa de A é igual a 2 kg, a massa de B é igual a 4 kg e a aceleração conjunta do sistema é igual a 2 metros por segundo quadrado, temos então toda a capacidade de achar o valor de f de x, que ficou equacionado como m de A mais m de B vezes a aceleração conjunta. Então, f de x para a gente vai ser MA 2 kg mais MB 4 kg vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo. 2 mais 4, 6, vezes 2, 12. Então, f de x, na verdade, vale 12
newtons. Retomando as equações trigonométricas do início, mais especificamente somente a horizontal, a gente vê que f de x é igual ao módulo de f vezes o seno do ângulo. Contudo, a partir dos nossos cálculos anteriores, vimos que f de x é igual a 12 newton. Lógico, também sabemos que o seno desse ângulo ele vale 0,6. Substituindo esses valores na equação trigonométrica, temos que 12 é igual ao módulo de f vezes 0,6, ou seja, o módulo de f ele é igual a 12 dividido por 0,6 e é igual a 20 newtons. Ou seja, retomando aquela figura inicial, a gente percebe que essa força aqui aplicada, ela vale 20 newtons. E aí está respondido o item A. No item B, ele nos pergunta se caso existisse uma força de atrito, ou seja, ia aparecer uma força aqui entre o bloco B e a superfície, considerando as mesmas condições anteriormente impostas, sem o deslizamento desse bloco, etc., qual deveria ser o valor dessa força de atrito para que este sistema entrasse em equilíbrio? Bom, é muito simples. Novamente, vamos considerar as forças horizontais já vistas. Então, temos lá que no bloco A, a força horizontal aplicada é F de x, e aí temos F de AB, e no bloco B, F de BA, certo? A força resultante, foi o que a gente tinha encontrado em F de x, ela é o que movimenta este conjunto de blocos, certo? Então, a junção de A com B, ele sofre uma força resultante horizontal igual a 12 newtons, certo? O que a gente precisa é de uma força de atrito em sentido contrário que faça com que esse conjunto não se mova. Como a gente pode fazer isso? Aplicando a primeira lei de Newton, onde ela nos diz que para todo sistema em equilíbrio, certo? É a lei da inércia, ou seja, em um sistema em equilíbrio, a soma das forças nesse sistema, ela é igual a zero, ok? Então, o que a gente vai ter é, se o movimento é caracterizado neste sentido aqui, novamente, F de x ela é positiva e a força de atrito ela é negativa, por estar em sentido contrário ao movimento. Montando as equações a partir da primeira lei, temos que F de x mais menos a força de atrito, isso aqui tem que ser igual a zero. Mais vezes menos a gente sabe que vai dar menos, então F de x menos a força de atrito é igual a zero. Se somarmos a força de atrito em ambos os lados, temos que a força F de x é igual a força de atrito. Só que o valor de F de x a gente conhece e sabe que é igual a 12 newtons. Logo, para termos este sistema em equilíbrio, ou seja, a força resultante nesse sistema ela ser igual a zero, as forças se anularem e esta força de atrito ser tão grande a ponto de não permitir que esse sistema se mova com essa força aplicada, devemos ter uma força de atrito de 12 newtons.